Ainda sobre a participação do Brasil na Cúpula do Clima, a gente conversa agora com Wagner Parente, que é CEO da BMJ Consultores Associados, especialista em relações governamentais e internacionais. Oi, Wagner, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Nicole, boa tarde a todos. Wagner, Bolsonaro prometeu algumas metas, como a gente viu, como, por exemplo, a neutralidade climática até 2050, o fim também do desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Na sua avaliação, essas são metas possíveis de o país alcançar? Nicole, acho que sim, são metas possíveis de serem alcançadas, são metas que já eram conhecidas, Então, fora a neutralidade até 2050, que foi antecipada em 10 anos, as outras metas já tinham sido divulgadas no Acordo de Paris, então não teve grandes novidades ali. Talvez a grande novidade desse discurso tenha sido a neutralidade do discurso, em si, porque a gente nunca tinha escutado palavras como governança da terra, bioeconomia, na boca do nosso presidente. Então, isso sim foi uma surpresa, eu diria, Essa moderação no discurso, talvez muito por força da pressão internacional que vem sofrendo o Brasil. E aí você vê no discurso do Bolsonaro algumas influências, como, por exemplo, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do novo chanceler, Porque, de fato, há uma mudança, há uma modulação nesse discurso, que agradou, de certo ponto, os nossos interlocutores nos Estados Unidos, ainda que se esperasse um pouquinho mais. Então, quando você compara, por exemplo, os compromissos brasileiros com o compromisso de redução de emissões em até 78% até 2035 do Reino Unido, você vê que a gente ainda está muito distante do que se propõe grandes nações compromissadas com as mudanças climáticas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também participou desse evento e seguiu na mesma linha do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Como que você avalia as ações práticas do ministro diante desse discurso, e o que tem sido feito ao longo desses anos de mandato? Acho que a grande dúvida, Nicole, de toda essa discussão é de onde vem o dinheiro, Vocês têm acompanhado também toda a discussão orçamentária, É uma situação que não está equalizada. Então, quando o presidente diz que vai dobrar os recursos para o enfrentamento do desmatamento, por exemplo, você não tem muita clareza de onde virá esse dinheiro, esse recurso. E me parece que o apelo pelas doações, ainda continua sendo a mesma tecla que foi batida pelo governo anteriormente. Então, a situação continua sendo: você quer que eu preserve? Então me pague para isso, E assim, eu acho que faz sentido algumas colocações do presidente no momento que ele fala, por exemplo, do mercado de carbono. Pode sim ser uma forma de financiamento da preservação, Para você ter uma ideia, grandes empresas como a Tesla, ela basicamente se sustenta com base em créditos verdes que ela recebe de empresas poluidoras. Então, por que não um país como o Brasil, que tem sim uma boa parte do seu território preservada, receber para manter a floresta de pé? Mas, claro, tudo isso precisa sim vir acompanhado de ações concretas. E no momento a gente tem dificuldade para mostrar resultados. Então, o último dado do INPE, por exemplo, mostra um aumento das áreas em desmatamento na Amazônia em quase 13%. Então, a gente não tem muito o que mostrar ainda para poder pedir esse recurso dos grandes parceiros internacionais que são interessados na preservação. Pois é, você falou justamente sobre isso, que o presidente voltou então a pedir recursos internacionais para o Brasil conseguir alcançar essas metas. Você, então, pelo que você falou, você acredita que os outros países podem cooperar a partir do momento que eles virem aí alguma mudança. Mas eu te pergunto se esse dinheiro, ele é mesmo necessário, mesmo tendo essa discussão, por exemplo, do orçamento, uma vez que o Fundo da Amazônia, por exemplo, ainda tem quase 3 bilhões de reais desde que ele foi parado, em 2019, e até mesmo porque o próprio Ministério do Meio Ambiente tem aí os menores recursos em anos. Então, você acredita que esse dinheiro internacional, ele é necessário ou seria só preciso realocar aí de acordo com as prioridades do governo?
Eu não tenho dúvida nenhuma que parte do problema ele é sim orçamentário, né? Nós somos um país de renda média, nós não somos um país rico, né, do ponto de vista PIB per capita, e lógico, a Amazônia ela tem uma área, é uma geografia complexa, vasta, que tem fronteiras com diversos países, então é uma situação que também envolve, inclusive, o balanço de poder regional, né? Não é uma questão simples, e passa, sim, por recursos. Agora, é evidente, né, passa também pela competência na gestão desses recursos e da priorização do tema, né? Então, no momento que você tem fiscais do IBAMA e do CMBio afirmando que todas as ações de fiscalização estão comprometidas, né? Isso aconteceu realmente na última terça-feira, naquela carta aberta, você vê que não é só dinheiro. Então, você tem razão, existe sim uma questão de priorização, existe sim uma questão de competência na gestão dos recursos, e prova disso é a pressão que o próprio ministro vem sofrendo, né? Principalmente depois que a própria Polícia Federal do Amazonas, né, o delegado Saraiva, se manifestou no sentido de que é a primeira vez que o ministro do Meio Ambiente se manifesta contra ações de preservação. Então, lógico, existe uma questão, sim, de governança ali desses recursos, mas eu não tenho dúvida nenhuma também que, mesmo que se a gente priorizasse essa questão ambiental, faltaria recurso para fazer um bom serviço. Eu acho que dá para fazer um bom serviço com o recurso que existe. Caso tenha apoio técnico também e financeiro das nações que têm interesse nessa preservação, o trabalho seria feito com muito mais tranquilidade. Perfeito, nós conversamos agora então com Wagner Parente, que é CEO da BMJ Consultores e Associados. Muito obrigada, viu, Wagner, pela participação e pelos esclarecimentos. Até mais. Até mais, Nicole. Obrigado. Boa tarde.